Isaías, capítulo 16. O desespero dos moabitas. Da cidade de Selá, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Amon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Kir-Heres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibmá, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Eles se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibmá. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Elial, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda a alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Heres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder, e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Isaías, capítulo 17. Deus castigará a Síria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, nem nos altares de queimar incenso.
Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que os salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos, mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam, no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. A derrota dos inimigos. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Isaías, capítulo 18. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse: do meu lar no céu olharei calmo e tranquilo como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão serão comidos pelos urubus e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado.